Então, o diâmetro de um átomo de ferro é 252 picômetros. O raio atômico desse átomo é igual a metade desse valor, ou seja, 126 picômetros. Um picômetro corresponde a 10 elevado a menos 12 metros. Assim podemos dizer que o raio do átomo de ferro é igual a 0,0000000000126 metros. Esse é um número muito pequeno. Será que você consegue imaginar a pequenez dessa dimensão? Vamos a um exemplo. O átomo de ferro é tão pequeno que a quantidade de átomos de ferro existente em um parafuso de aproximadamente 56 gramas é astronômica. São cerca de 600 septilhão de átomos. Se pudéssemos contar cada átomo de ferro presente nesse parafuso, a velocidade de um átomo por segundo, terminaríamos a contagem em cerca de 19 trilhões de anos. Para você ter uma ideia, a idade do planeta Terra é estimada em 4,5 bilhões de anos. E nesta aula, vamos comparar o tamanho dos átomos. Pessoal, a gente vai bater um papo sobre uma coisa chamada propriedade periódica. Tem esse nome porque são propriedades que variam em função do período que o elemento está na tabela periódica. E a gente vai discutir duas propriedades que são importantes. A primeira é esse tal de raio atômico. Quando fala em raio atômico, qual que é a ideia? Se a gente imaginar esse modelo do átomo aqui, o raio atômico seria a distância que vai do núcleo até a última camada. É a ideia de raio mesmo, de diâmetro sobre 2. Então a gente pode falar que o raio atômico nada mais é do que o tamanho do átomo. Agora, como é que varia o tamanho do raio do átomo? Que é o raio atômico em função da tabela periódica. Dá uma olhadinha aqui. Aqui estão os elementos da família A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Os elementos representativos. Olha o que acontece primeiro no mesmo período. Lembrar que período na horizontal e família, o grupo, na vertical. Observa agora a família. Família 1A. Do primeiro período para o segundo período, para o terceiro período, o que está acontecendo com o raio atômico? Você deve observar que ele está aumentando. Dá uma olhada aqui que você vê melhor. Eu peguei aqui a família 1A, que são os metais alcalinos. E o raio atômico está crescendo. Aqui eu peguei 3 caras, que são o lítio, sódio e potássio. Para dar uma ampliada para você verificar o que está se passando. Como é que a gente explica que o raio do átomo de lítio, sódio e potássio cresce dessa forma? Pessoal, vamos lembrar uma coisa, tá? Se o lítio está no segundo período, ele tem quantas camadas? 2. 2 camadas. Se o sódio está no terceiro período, ele tem quantas camadas? 3, né? 2, 3. Então, o número de período equivale ao número de camadas. Você falar período ou camada é a mesma coisa, ok? E se o potássio está no quarto, ele tem quantas camadas? 4. 2, 3, 4. Pessoal, observe uma coisa. Dá para explicar por que o raio atômico aumenta numa mesma família? Porque aumenta o número de camadas. 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. Essa é a primeira conclusão que a gente chega. Quanto maior o número de camadas, maior o raio atômico. Ok? Agora, e se nós
pegarmos elementos de um mesmo período. Mesmo período, lembrar que mesmo período, período na vertical, família ou grupo na horizontal. Se eles estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas. Então vamos pensar. Vou pegar aqui, por exemplo, o terceiro período. Seria isso aqui. Tanto sódio, magnésio, alumínio, todos têm 3 camadas. Então o número de camadas não conseguiu falar quem que é o maior e quem que é o menor raio atômico. Mas a gente observa que o raio atômico vai diminuindo à medida que eu caminho da esquerda para a direita. Ok? Por que será que está acontecendo isso? Vamos pensar. Se eles estão no mesmo período, o número atômico deles vai mudando. Só para a gente lembrar que eu estou colocando aqui o Z, que é a representação de número atômico. Então, número atômico do sódio, 11. Número atômico do magnésio, 12. Alumínio, 13. Silício, 14. Fósforo, 15. Enxofre, 16. Cloro, 17. E argônio, 18. Porra, gente. E esse número aqui? Esse número aqui é o raio atômico em picômetro, 186. Sódio, raio atômico, 186. Magnésio, raio atômico, 160. Alumínio, raio atômico, 143. É por isso que está diminuindo. Mas volto para o número atômico. Se o número atômico aqui é 11, aqui 12, aqui 13, 14, 15, 16, 17, 18, está em ordem crescente de número atômico. O que é o número atômico? É o número de prótons existente no núcleo do átomo. Então vamos imaginar o seguinte: o sódio ele tem 11 prótons exercendo atração sobre 3 camadas. Esse é o sódio. 11 prótons, 1, 2, 3 camadas, porque ele está no terceiro período. Bom, por que exercer atração? Próton tem carga positiva e as camadas de elétron, carga negativa. Então, nesse sentido, há uma atração entre cargas. Se você pegar o magnésio, por exemplo, ele tem 12 prótons exercendo atração sobre as mesmas 3 camadas. 12 prótons exercendo atração sobre 3 camadas vai atrair mais ou menos? Mais, né? O que significa isso? As camadas ficam mais próximas do núcleo. E ficam mais próximas do núcleo e o raio fica menor. Elas ficam mais coladas ao núcleo. No caso, todo mundo aqui tem 3 camadas. Então, quanto maior o número de prótons no núcleo de um átomo, atrai mais as camadas. Elas ficam mais próximas do núcleo. Isso faz com que o magnésio fique com um raio atômico menor que do sódio. Então vamos resumir essa ideia. Se o cara pedir para você olhar raio atômico, a primeira coisa que você olha é o número de camadas. A ideia é assim: quanto maior o número de camadas, abreviei aqui, número de camadas, maior número de camadas, isso implica em maior raio atômico. Agora, e se os caras têm o mesmo número de camadas? Se empatar o número de camadas, só aí você vai olhar o número de prótons. E qual é a ideia? Quanto maior o número de prótons no núcleo de um átomo, ou maior o número atômico, isso implica numa maior atração do núcleo pela eletrosfera. E se a atração do núcleo pela eletrosfera é maior, a eletrosfera fica mais colada no núcleo e isso implica em um menor raio atômico. Então calma aí, vamos ver se você está pegando mesmo o jeito. Eu coloco assim: considere os átomos A, B e C e quero que você coloque em ordem crescente de raio atômico, dadas as distribuições. Então vamos junto, ó. Qual é a primeira coisa que você olha? Número de camadas. Então deixa eu olhar. O maior número de camadas aqui
1, 2. Então esse cara aqui, o átomo A, tem 2 camadas. Ah, e esse aqui? Tem quantos? O maior número é 1, 2, 3, 4. Então ele tem 4 camadas. Ah, e C? Tem quantas camadas? 1, 2, 3. Também tem 4 camadas. Bom, já dá para a gente ter uma conclusão. Quem que é o pequenininho aí? O A. E por que o A vai estar aí? Porque ele tem menor número de camadas. Lembra que maior número de camadas implica num raio atômico maior? Agora, entre B e C, empatou o número de camadas. Se empata a camada, você olha quem? Número de prótons, que é o número atômico. Ó, B tem 35 prótons, exercendo atração sobre as 4 camadas. E o C tem 20 prótons, exercendo atração sobre as 4 camadas. Quem que atraiu mais as camadas? O B, né? Então, se atrai mais, elas ficam mais perto do núcleo. Quanto maior o número de prótons, o número atômico, há uma maior atração do núcleo pela eletrosfera. E isso resulta numa consequência de um raio atômico menor. Ok? Então, portanto, B é menor do que C. Essa é a ordem. E só para a gente fechar, ó, uma coisa importante. Imagina que eu tenho um átomo de sódio, ok? Tenho um átomo de sódio aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou arrancar um elétron dele. Se eu arranco um elétron desse cara, ele não fica mais sódio. Ficou íon sódio. Em especial o cádmio. Agora me ajuda aqui. Se eu arrancar um elétron da eletrosfera, diminui a repulsão entre os elétrons da eletrosfera e o núcleo do átomo. E a eletrosfera murcha. Como é que é, Melo? Se eu arrancar um elétron da eletrosfera, a eletrosfera murcha. E qual que é a implicância dessa história? Um átomo sempre será maior que seu respectivo cátion. Ou seja, maior que o cátion que ele originou. Esse aqui é o átomo de sódio. O cátion de sódio vai ser pequenininho, porque quando eu tiro o elétron da eletrosfera, a eletrosfera murcha. Bom, pelo mesmo princípio, aqui está um átomo de cloro. Se ele ganhar um elétron, ele deixa de ser cloro e vai ficar Cl-, cloro menos. Se quando eu tiro um elétron da eletrosfera, a eletrosfera murcha, quando ganha um elétron, a eletrosfera incha. Então eu tenho aqui o íon cloreto e aqui o átomo de cloro. Então o átomo de cloro originou um íon cloreto, ok? Então vamos praticar. Vai fazer alguns exercícios aí. É sua vez.